Ricardo Wilson está nessa história que é muito, mas muito complicada. Criminoso, a informação que se tem, fugindo da polícia, vai pular na casa de uma pessoa. Essa pessoa reage e mata o bandido. Ricardo Wilson, hoje quem está preso é a pessoa que reagiu. Me diz como é que está essa história, uma ótima tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao Balanço Geral, meu amigo. Para você também, Riva, para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. E a história é o seguinte, neste momento, o empresário de nome Reinaldo, a família dele já fez contato e já contratou um advogado para fazer a defesa dele. Só que esse escritório de advocacia ainda está aguardando a delegacia de Pinhais, onde esse caso aconteceu, formalizar esse flagrante e entregar para o juiz lá de Pinhais essa situação. Porque, para todos os efeitos, houve um flagrante de homicídio do empresário contra o criminoso. Falei certinho, tá, Riva? Não tá errado, não. Flagrante de homicídio do empresário contra um assaltante. Difícil de entender? Fazer o seguinte, então, Riva. Vamos acompanhar a reportagem para contar essa história tintim por tintim. E também nessa reportagem, Riva, o delegado desse caso. Os argumentos do delegado que levaram à prisão em flagrante desse empresário que reagiu a uma tentativa de assalto. Confere aí. Dentro do sobrado, silêncio. Com o filho preso, os pais decidiram calar. Ao lado, no mesmo terreno, fica a empresa do homem detido, uma revendedora de autopeças para carros. Nenhum dos 4 funcionários quis falar. Ontem, a polícia militar chegou quase na hora da ocorrência. O assaltante baleado já estava sendo procurado no Pineville, em Pinhais. Ele estava roubando outras casas da vizinhança. Reinaldo, o empresário, estava apenas com a faxineira dentro da casa dele. Os 4 funcionários, aqui do lado, estavam no horário de almoço. Foi a faxineira que, segundo um amigo, deu o alerta. Reinaldo, estão levando a sua moto. E aí vem a informação. Repare aqui no detalhe desse portão eletrônico. Todo danificado aqui nessa ponta e nessa ponta aqui também. Os amigos deduzem que o ladrão tenha forçado a entrada e tirado esse portão daqui. Lá de dentro, ele veio com uma moto potente e já estava aqui do lado de fora, quando o Reinaldo viu o que estava acontecendo e viu do segundo pavimento ali onde tem um escritório. E ali daquela sacada, deu um único tiro no ladrão, que já estava aqui do lado de fora com a moto dele. O ladrão acabou ficando morto ali, perto da árvore. Um único tiro na cabeça. Um amigo confirmou que esta caminhonete branca na frente da casa é de Reinaldo. Repare que o adesivo na traseira é de um estande de tiro. A arma foi apreendida. Uma pistola 9mm com 8 tiros, só um disparado. Esse saquinho estava com um assaltante. Segundo a polícia, crack. Jonathan Zambon era usuário de drogas e também um assaltante. Segundo a polícia, 4 mandados de prisão estavam em aberto contra ele. Numa das fotos que ele ostentava nas redes sociais, aparecia o console de um carro cheio de maços de dinheiro. A moto que ele queria levar do empresário é uma Kawasaki Ninja, esportiva avaliada em R$35 mil. Jonathan já estava do lado de fora da casa, com a moto, quando levou o tiro. O delegado de Pinhais soube disso tudo, mas autuou o empresário por homicídio. A situação que ele cometeu se amolda ao artigo 121 do Código Penal. Qual é? Matar alguém. Eu tenho que enxergar o que a lei me determina. Tá? A lei, para o delegado, está aqui, é homicídio. Se o cidadão fosse pego furtando, ele seria autuado em flagrante pelo crime de furto da motocicleta. Não foi. Questiono sobre a legítima defesa e o direito que o empresário tem de defender o próprio patrimônio. A questão foi o distanciamento do fato. A moto estava na rua, tá? Ele fez uma primeira advertência, voltou para o interior da sua casa, se armou, o cidadão ainda estava ali na frente da moto e ele fez o disparo. Tá? Para se ter a legítima defesa, é importante que a gente coloque o que? Agressão atual e iminente. Mas ele não estava sobre ele não estava sendo agredido. Não, mas ele estava defendendo o patrimônio dele, não era? O patrimônio dele. A moto já estava do lado de fora. A moto, tá? Ele poderia simplesmente o quê? Armado, render o cidadão.
O delegado é desafiado a ficar do outro lado. E se fosse ele a vítima de assalto? Primeira coisa que eu ia fazer, eu ia ligar para as forças de segurança. O senhor não ia atirar nele? O senhor é delegado? Dentro da minha casa? No quintal, a mesma cena. Dentro da minha casa, eu ia rendê-lo. Eu ia dizer que eu sou policial, você está preso. Mas o delegado não é o empresário. E Reinaldo permanece preso em Pinhais. Bom, como nós dissemos anteriormente na primeira participação, Riva, a família do empresário Reinaldo contratou um escritório de advocacia para fazer a defesa desse empresário que, repito, está preso lá na delegacia de Pinhais. E aí estamos aguardando, primeiro, o delegado comunicar à justiça dessa prisão em flagrante para que os advogados do empresário possam formalizar a soltura desse empresário. Por isso que nós estamos aqui no escritório para conversar com o advogado Igor Hogar a respeito desse assunto. Então eu gostaria de saber do senhor o seguinte, para o senhor acompanhou atentamente a entrevista do delegado aí. O senhor acha que o delegado agiu corretamente nesse flagrante de homicídio? Eu respeito a decisão e também a opinião dita pelo delegado, pela autoridade policial, mas discordo veementemente de todos os aspectos que ele trata em relação à defesa. Por quê? Porque nós entendemos e temos conhecimento no inquérito, temos o conhecimento de que essa pessoa fez uma ameaça verbal ao Reinaldo, Jonathan, então, fez uma ameaça à vítima, nós estamos defendendo a vítima desse crime de roubo, fez uma ameaça verbal ao nosso constituinte de morte. Como é que foi isso? Como é que foi esse diálogo? Segundo o nosso constituinte, ele já fez uma ameaça quando no interior da casa. Ao sair, fez mais uma ameaça quando houve o primeiro contato do Reinaldo com o Jonathan, antes dele buscar a arma. E, novamente, quando o nosso constituinte sai com a arma em mãos, o Jonathan faz menção de sacar algo. Segundo ele, até pôde visualizar algo na mão dele, mas não sabe se era uma arma ou um celular. Pode ter eventualmente sido subtraído por uma terceira pessoa que passava na rua, inclusive. Um dos argumentos do delegado é que o bandido, o assaltante, ele estava sem camiseta. Daí daria para ver exatamente se ele estava armado, estava escondendo uma arma ou não. Existia um veículo entre ele, na frente da casa, entre ele e a parte. Então, eventualmente, ele viu alguma coisa na mão do Jonathan, mas não sabe identificar se foi um celular ou uma arma. Quando ele viu ele mencionando um saque ou um apontamento de algum instrumento em direção a ele, ele efetuou o disparo para defender a vida dele. Se não houve, então, um homicídio, o que aconteceu ali na visão do senhor? Houve um homicídio, mas não é um homicídio, existe uma excludente de licitude pela legítima defesa. Houve um homicídio, a pessoa devidamente está morta, não há como contestar, então existe prova de autoria, também materialidade, porém não podemos discutir que houve uma legítima defesa, isso está muito claro, inclusive, dentro do próprio inquérito. Discordamos do delegado de polícia, inclusive. Para que a gente entenda como é que funciona isso na legislação. Ok, houve homicídio, mas na versão do senhor foi uma legítima defesa. Na avaliação do senhor, o que aconteceria a partir de agora? Ele permaneceria, por exemplo, preso? Ele seria solto? Responderia em liberdade? O que na avaliação do senhor, enquanto advogado de defesa desse empresário, o senhor acha que deveria, como é que a justiça deveria se posicionar quanto a isso? Olha só, primeiramente nós buscamos a liberdade do nosso constituinte. Entendemos um fato muito grave de que por ele se encontrar preso ainda, mesmo um dia após os fatos, o inquérito, salvo engano, tivemos informações recentes, agora está me sinalizando, de que o inquérito acaba de chegar junto ao fórum. Estamos nos deslocando ao fórum hoje, já estamos com o pedido de liberdade pronto para que realmente seja colocado o nosso cliente em liberdade por não ter cometido um homicídio doloso com a intenção de matar alguém sem uma excludente da legítima defesa. Tem um outro aspecto também que eu gostaria de lembrar você, né, Riva, que eu estava deixando passar aqui. Afinal de contas, o cliente do senhor, de acordo com a polícia, estava usando uma arma que ele não podia portar. É uma 9mm e ele não tem nenhum tipo de autorização para usar essa arma. Para que a gente possa entender. Isso também justificaria o fato de ele estar preso por homicídio? Sim, eu vou falar em relação à arma 9mm. A legislação recentemente mudou. Então, temos que as aferições de arma, essa arma não é uma arma de uso restrito mais a 9mm. Recentemente houve uma alteração e ela não é mais considerada de uso restrito, ela é de uso permitido. Porém, ele não tinha a documentação para portar aquela arma. Realmente ela estava irregular, uma arma de uso permitido, porém irregular. E qualifica, pela questão da arma, o próprio delegado poderia ter arbitrado fiança se fosse só discussão em relação à arma. Mas,
em razão das outras circunstâncias, entendo que o Poder Judiciário deva se manifestar. E acreditamos que essa manifestação vai ser favorável, muito embora entendamos que lamentamos a morte do Jonathan, mesmo sendo uma pessoa extremamente perigosa, periculosa, com vários crimes graves contra ele, crimes de roubo, com violência, com grave ameaça. Entendemos ser uma pessoa muito periculosa, 4 mandados de prisão contra ele. Mesmo considerando esses fatos, lamentamos a morte dele. Porém, não podemos nos colocar na situação de não observar que ele entrou na casa da pessoa, ameaçou a pessoa, arrombou o portão da casa, estava do lado de fora, continuando a ameaçar essa pessoa, e essa pessoa, com certeza, ela tentou primeiramente defender a vida dela. A legítima defesa também permite a defesa da vida de outrem, e nessa dinâmica ele não sabia onde estava a empregada da casa, e quando você defende a vida de outrem também é legítima defesa. Então, para defender a vida dele, a vida de uma pessoa que estava já talvez na parte de baixo, segundo ele, da residência, e podia até estar rendida por outro assaltante, ele não sabe a dinâmica, só sabemos depois dos fatos apurados. Ele decidiu, então, para defender a vida dele e a vida dessa pessoa, atirar contra o Jonathan. Doutor. Advertiu o Jonathan antes do tiro, inclusive. Perfeito. Obrigado pela entrevista, obrigado pela participação do senhor. Obrigado. Só para deixar bem claro. Então, hoje a tarefa do senhor agora é ir para o Fórum de Pinhais para tentar o relaxamento da prisão do Reinaldo, desse empresário que está preso lá na delegacia de lá. Eu volto ao estúdio com você, Riva. Bom, Vilches, agora nós vamos discutir esse problema. Porque ontem eu disse aqui para você, quer ter uma arma em casa? Conheça a lei para não ter dor de cabeça. Simples assim. Doutor Eduardo Miléo, criminalista, muito obrigado pela sua participação no nosso Balanço Geral. Tudo bem, doutor? Eu agradeço o convite. Agora, tá bem claro, nós temos um bandido que entra numa casa, segundo esse advogado, faz uma ameaça, mas a arma do bandido não é encontrada. De outro lado, nós temos um cidadão dentro da casa com uma arma irregular que fala que vai atirar, sobe, pega a arma, atira e mata esse criminoso. É um rolo muito grande, doutor. E aí, quem tá certo, quem tá errado? Veja, nós vamos falar em tese nesse caso, porque até o advogado trouxe alguns elementos A mais, né? a mais. Que ele fala ali de uma ameaça desse rapaz que poderia voltar a casa. Então essas circunstâncias têm que ser vistas. Mas primeiramente, tecnicamente falando, nós vamos ter que olhar que a legítima defesa não se presume. No Brasil nós não podemos dizer, invadiu nossa casa, nós disparamos. Então pode ser um menino atrás de uma bola, pode ser alguém que esteja numa casa errada, um embriagado, por exemplo. A legítima defesa, ela não é preventiva, ela é ocasional, ela tem que acontecer. Sim, e ela não se presume. Entrou na minha casa, eu posso atirar. Pegou meu bem, eu posso atirar. É certo que as pessoas podem e devem defender seu patrimônio, mas isso diante de alguns limites, né? Então, nós também não temos a legítima defesa como um ato de vingança. Então, neste caso em especial, nós vamos ver algumas circunstâncias para tentar entender se isto foi uma legítima defesa ou não. Obviamente, volto a dizer que conheço o caso em tese, aquilo que nos trouxeram aqui, as reportagens, porque não tive acesso a esses autos para poder falar sobre o caso. Mas veja, nesse caso, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, o rapaz já estava fora da casa. De costas, né? De costas. Isso que faz com que o delegado presuma não existir a legítima defesa. E é uma leitura, muito embora uma leitura muito por cima do caso, mas é uma leitura que a nossa legislação alberga aquilo que o delegado fez. Feliz ou infelizmente, porque nós vamos ver aí um empresário contra um marginal, nós temos que olhar a lei. E o delegado, ao olhar a lei, diz, olha, esse rapaz já estava indo embora. Na tábua da lei, o delegado cumpriu o que está escrito lá. Cumpriu o que está escrito lá. Volto a dizer que o advogado traz um elemento muito interessante, que ele diz, olha, houve uma ameaça. Talvez o empresário, ao receber esta ameaça, pode ter presumido que esse rapaz voltaria para dentro de casa. Aí sim, ele se autodefendendo e defendendo aquela funcionária dele. Estava lá embaixo, né? Estava lá embaixo, né? Mas é importante dizer porque alguns advogados aí têm trazido uma desinformação. A legítima defesa não se presume. Dizer, olha, entrou no meu patrimônio, eu posso atirar, pegou o patrimônio, eu posso atirar. Não é assim que funciona. Não é assim. Feliz ou felizmente, a nossa sociedade aí, civilizadamente, elegeu a legítima defesa dentro desses modos. Bom, vamos pôr o Vilches aqui na conversa, Por doutor? favor. Tem pergunta de lá. Ele está, neste momento, com o advogado que defende aí o empresário. Vilches, sobre essa ameaça, você quer conversar? Isso. O doutor Igor aqui, ele está atentamente acompanhando a entrevista aqui do doutor Miléo, e aí o doutor Miléo falou sobre esse apontamento a respeito da ameaça. Então, por isso a gente bom esclarecer isso daí. Então, gostaria que o senhor falasse isso pra gente. Quem efetivamente, qual a testemunha que ouviu o bandido
chegar e fazer algum tipo de ameaça para o empresário que atirou e matou. Quem ouviu e o que exatamente essa pessoa ouviu? Primeiramente, meus cumprimentos ao Dr. Miléo, muito assertivo na colocação da disciplina de direito, qual apresenta, mas gostaríamos de deixar claro que não foi só uma ameaça. Primeiro, ele ameaçou quando saindo ou dentro da casa, e o empresário não sabia se a empregada estava rendida ou não, se haviam mais marginais dentro da casa ou não, e fora, antes do disparo, depois da advertência, ele continua verbalmente ameaçando o nosso constituinte e ele possuía algo em mãos, não sabendo se era um celular ou propriamente uma arma. Ele entende que era uma arma, que a qual depois da ocorrência do fato foi subtraída eventualmente por algum transeunte, alguém que circulava nas vias e eventualmente tenha furtado essa arma. O senhor conversou com o seu cliente hoje ou só ontem? Como é que foi? Ontem tivemos várias conversas pessoais com ele. Como é que ele está? Ele se sente arrependido? Ele acha que tem noção exata de que agiu corretamente? Ele se sente injustiçado por estar preso quando defendendo a sua vida e o seu patrimônio. Se sente extremamente injustiçado, muito preocupado. Nosso cliente, diferente do Jonathan, que possui 4 mandados de prisão, uma pessoa violenta, uma pessoa perigosa, é um empresário do bem que não tem antecedentes, que estava só cuidando da sua casa e defendendo a sua própria vida. Até a defesa entende isso como uma injustiça também. Doutor Igor está acompanhando aí o debate, Beleza. Tá bom, Riva? E a qualquer momento a gente entra aqui para contribuir também com essa participação, tá? E a gente precisa deixar bem claro para você, esse aqui é o advogado que defende o empresário, o homem que reagiu e matou dentro de casa. O doutor Eduardo Miléo está aqui conversando com a gente como um especialista em direito criminal para a gente entender o que nós que temos uma arma dentro de casa podemos fazer ou não. Doutor, até onde vai o nosso direito de usar uma arma para a gente se defender, inclusive dentro de casa? Veja, primeiro nós temos que legalizar esta arma, certo? Primeiro passo. Primeiro passo. Mas a legislação trata de exercício regular do direito. Aquilo que eu tenho para minha casa para me defender, seja aquelas cercas elétricas, a arma para me defender. O grande salto é como operacionalizar esse exercício regular de direito. Aonde eu posso disparar ou não. O momento que eu posso utilizar esta arma para disparar ou não. Ter essa arma, a legislação tem lá seus critérios autorizando o cidadão. Claro. Mas posso disparar ou não? Volto naqueles exemplos que eu lhe dei. Do menino que pula um muro para pegar uma bola, uma criança. Ou alguém franzina, ou alguém que já se rendeu, até que seja um assaltante. A hora que eu aponto, está rendido. Neste caso, a discussão, veja que está no delegado de polícia, ele diz, olha, já estava de costas indo embora. Isso, E ele o fala isso, categórico, né? E o patrimônio é um bem jurídico menor que a vida. Independentemente de ser de um bandido, se não, é a eleição que nós fizemos legislativa no Brasil. Não há pena de morte nesse país, tem que deixar claro para as Não há pessoas. pena de morte nesse país. Obviamente, se chegar a isso, ele vai ser julgado pela população ali de Pinhais, pelo Tribunal do Júri de Pinhais, e lá nós vamos olhar todas as circunstâncias. Claro. Mas voltando ao caso, rapidamente, o doutor Agar ali, ele diz, olha, houve uma ameaça, e diz que existia um objeto na mão. Obviamente, tudo isso vai ter que ser provado. Mas se o empresário realmente imaginou que aquele rapaz pudesse voltar para dentro da sua casa... Para matá-lo, né? Para matá-lo, e até a imprensa começou a falar com relação a ele estar no segundo andar. Diz, olha, mas ele não era um risco, porque ele estava no segundo andar da casa e o rapaz no primeiro andar. Quer dizer, mas se ele entra nesta casa, que risco seria isso para o empregado e para o próprio empresário? Então, se comprovado que o rapaz, além do assalto, ameaça e quer voltar, aí eu vejo um quadro claro de legítima defesa. Vamos voltar para lá, o Wilson tem mais perguntas, Wilson. Estamos aqui, estamos discutindo, debatendo, prestando serviço para as pessoas. Eu quero só, antes de voltar com o Wilson, deixar claro, ninguém está defendendo nenhum dos lados. Era um bandido, sim, perigoso, que invade uma casa. O que a gente está discutindo aqui é que tem alguém preso hoje, acusado, indiciado por um homicídio em cima desse criminoso. E aqui nós estamos tentando ver o que é legítima defesa ou não, Wilson. Pois é, e aqui eu pergunto que eu tenho para o doutor Igor, que de fato é o advogado que está fazendo a defesa desse empresário, é o seguinte, o senhor acha possível ele sair da cadeia ainda hoje? É possível ser tão rápido assim? Eu entendo ser possível, sim. Nós vamos cobrar do Poder Judiciário uma decisão eminente, breve e decisiva em relação à soltura do nosso constituinte, entendendo todos esses fatos e elementos que já existem no inquérito, qual acaba de ser distribuído junto ao Fórum de Pinhais. Com caracterização de legítima defesa, passível de fiança, é isso? Sim, legítima defesa, passível de fiança em relação à arma. Doutor, muito obrigado pela participação, pela entrevista. Eu volto no estúdio com você, Riva.
Boa, Vilches. Obrigado ao doutor Igor também por participar aqui com a gente, trazer toda essa informação. Para a gente finalizar, doutor, quer ter uma arma em casa, saiba que é uma enorme de uma responsabilidade, né? Sim, com a sua própria família, com aqueles que entram. Quer dizer, há que se preparar, há que se ter uma autorização legal. E como dizem aí os profissionais de segurança, a gente deve sempre ligar para a Polícia Militar e evitar esse embate, esse confronto que pode ser prejudicial a quem tenta se defender. Quem dá um tiro tem uma responsabilidade nas suas costas gigantescas. Doutor Eduardo Milhão, muito obrigado, viu? Obrigado. Por trabalhar aqui com a gente esse assunto. Muita gente quer ter uma arma, mas é um problema muito grave dentro de casa. Um abraço, doutor. Um abraço. Até a próxima aqui pela esquerda. Gente, quer ter arma, tome cuidado. Aqui é isso que nós estamos trabalhando, mostrando para você o que você pode fazer se tem uma arma dentro de casa. O bandido escolheu o caminho dele. Agora, esse empresário está enrolado para o resto da vida, mesmo com a intenção de se defender.